a chegada do verão e o aumento do calor, um dos problemas que mais preocupa as pessoas são as micoses. Existem vários tipos de micoses e para todos também existem tratamentos. É sobre isso que a gente vai conversar agora no quadro Médico na Sua Casa. Comigo, mais uma vez, a doutora Gabriela Blatt, dermatologista. Doutora, bom dia. Me diga quais são os tipos de micoses que mais acometem as pessoas agora nesta época do ano. Oi, Rubia, é uma honra estar aqui novamente. Em relação a essa época do ano, né, época de maior calor, principalmente a gente nota uma grande frequência de micoses superficiais da pele, como a psoríase versicolor, que é conhecida como pano branco, né, que são aquelas manchinhas branquinhas, podem ter manchas acastanhadas também, que acometem geralmente o tronco, e os membros podem acometer também de alguns pacientes, que as pessoas acham que pegam na praia, né? E também, frequentemente, são os pés de atleta, aquela micosezinha que pode dar entre os dedos dos pés, né? Em função da umidade, do calor, também são muito frequentes. Essa chamada de pano branco, né? Quem é mais moreno acaba aparecendo mais, principalmente quando pega um bronzeado. Isso mesmo. Essa micose, ela tende a ter manchas, é chamada psoríase versicolor. Versicolor significa várias cores, então ela pode desde ter manchas brancas, por isso contraste na pele morena, até manchas acastanhadas e até avermelhadas. Mas o tratamento é bem tranquilo, desde que seja feito o diagnóstico correto, e pode ser feito tanto tratamento com comprimidos como topicamente, com cremes e pomadas. Se a gente deixa passar o verão inteiro e lá no ano que vem vai se preocupar com isso, ela vai aumentando, ela pode ir se distribuindo pelo resto do corpo? Pode sim. Essa psoríase versicolor, geralmente ela pode acometer o couro cabeludo, né? E então, por isso que no tratamento deve-se usar shampoos, e ela vai descendo. Então, assim, ela vai acometendo primeiro a parte superior do tronco, podendo até acometer abdômen e pernas. Então, o ideal é começar o tratamento já quando ela estiver numa fase inicial, para evitar de ficar mais extensiva. Mas além da parte estética que incomoda, ela causa algum outro dano à pele ou à saúde? Não, ela é bem superficial. Ela comete a nossa pele, ela tem 3 camadas: a camada córnea, que é a primeira, a derme, a segunda, e o subcutâneo, a terceira. Ela acomete a camada córnea, é a primeira camadinha da pele. Então, muitas vezes até com uma bucha vegetal no banho, com o próprio shampoo mesmo, tu consegue retirar esse fungo. Mas é comum, depois de tratado o fungo, ficar as manchinhas brancas, porque daí só novamente quando o paciente for tomar sol que vai voltar a coloração. Lembrei agora também da micose, que ela falou do pé de atleta, que antigamente a gente tinha aquela exigência, né, para entrar no clube, numa piscina, de fazer o exame médico antes. Hoje em dia isso já está muito mais tranquilo, mais liberado, né? Uma micose que se pega mesmo na piscina. Contato com o que exatamente, doutora? O intertrigo interdigital, ou conhecido como pé de atleta, ele acomete, é chamado pé de atleta por quê? Porque ele acometia principalmente nadadores que ficavam muito tempo em contato com a umidade e com a água. E muitos dos fungos que acontecem nas pessoas, a gente já tem, que nem na psoríase versicolor que a gente falou antes, a pessoa já possui o fungo ali, só que ele fica dormente. Quando baixa a imunidade da pessoa, ele pode vir a se desenvolver. E daí tem vários causadores para essa baixa de imunidade, como paciente diabético, ou que faz uso de medicamento como corticoides. Às vezes também a sudorese excessiva, tudo isso também pode baixar a imunidade e o fungo aparecer. Nesse caso do pé de atleta, é o contato com a água mesmo, a umidade, às vezes pode ter uma maceração, um machucadinho e o fungo se alojar ali. E aqueles casos onde aparece até uma frieira, né? Que ele vai se alastrando assim entre os dedos dos pés e vai ficando feio, pode sangrar, arde, coça bastante. Geralmente esse tipo de fungo, ele vem do contato com a água mesmo, fica aquela massinha branca, né? E o ideal para o tratamento é o paciente sempre manter os pés secos ali. Então, depois de passar o cremezinho, a pomada, às vezes até secar com secador mesmo, e usar, sempre estar trocando as meias, né? E usar meias mais de algodão para absorver o suor. Porque a sudorese também, o pé úmido, sapato fechado, pode predispor o aparecimento. Tem pessoas que até têm esse mesmo problema nas mãos, né? Que as mãos são muito úmidas e agora no calor acaba piorando.
Sim, muitas donas de casa, mulheres que mexem bastante com água, né? E não utilizam luvas, deixam a mão com a umidade ali, podem também ter nas mãos. É menos frequente do que nos pés, mas pode ocorrer. E as micoses de unhas, nas unhas, também são comuns aparecer nessa época? Ah, eu trato o ano inteiro micose para unha, assim, porque, mas com certeza nessa época também a gente tem uma incidência maior. As micoses de unhas, os pacientes têm que saber que eles têm que fazer um tratamento mais longo, mais prolongado. Às vezes a unha do pé, em função do lento crescimento, demora até 1 ano para te tratar, das mãos até 6 meses. Então, dependendo do grau de evolução, quando às vezes está mais dos que 50% da unha cometida, tem que fazer tratamento oral, com antifúngico oral, e também às vezes usar esmalte, soluções. Importante muito também é colher, fazer um raspadozinho da unha para ver qual o fungo que cresceu, para tratar especificamente, né? Mas é um tratamento assim que o paciente não vai ficar livre em 2 meses. Saber que é um tratamento mais longo, a não ser que pegue muito inicial. Mas se a unha cair, por exemplo, né, ou você cortar ou retirar da unha, tem chance de nascer novamente embaixo daquela unha ali ou não? Sim, e muitas pessoas acham erroneamente que arrancar a unha vai tirar o fungo. Não, o fungo nasce de novo com a unha nova. Então, o ideal é cortar, bem lixar a parte que está oca, descolada e aplicar o medicamento ali. Porque o fungo ele cresce na transição entre a unha descolada e não descolada. Então, assim, não adianta arrancar. Se tu arrancar, tu pode até a próxima unha nascer com defeito. E o ideal é cortar mesmo, às vezes até num podólogo, né? Também é muito importante falar que vai na manicure levar os próprios materiais que pode transmitir. Eu ia perguntar, passa de uma pessoa para outra, por exemplo, compartilhar um cortador de unhas em casa entre a família, pode passar para o filho, para o marido? Pode passar. Tanto é que no tratamento a gente indica quando você for lixar a unha com fungo, você desprezar depois a lixa. Todo cuidado. Todo cuidado é importante. Mais algum tipo de fungo importante que desenvolva nessa época, doutora? Olha, Rubia, tanto a candidíase, que é aquele que é um fungo também que pode dar em áreas de dobrinhas, pode ocorrer desde até a área das fraldas de bebês, mas tem a pitirise versicolor, o pé de atleta, né, que a gente falou também, que acontece bastante. E também tem muito frequente em crianças fungos que acontecem no couro cabeludo também, que são as tíneas de couro cabeludo, né? Começa a ter umas falhas do cabelo ali. Daí, esses casos também é importante a gente fazer o exame micológico para saber o fungozinho, que tem uns tipos que pode evoluir com a perda do cabelo total ali e não nascer novamente. São os tipos mais raros, mas é importante para todos esses fungos fazer o diagnóstico precoce para já ir tratando e evitar as sequelas. Lembrei agora, doutora, para a gente finalizar, você falou em crianças, muito comum também em crianças, enfim, desde bebezinhos até os 10 anos, mais ou menos, a coceira, a vermelhidão devido ao calor excessivo, né? Parece até uma alergia. O que as mães podem utilizar ou fazer para amenizar isso, né? Quando a criança está ali, que você olha, nossa, tá, por exemplo, parece até uma brotoeja, né? Que a gente fala popularmente. Sim, a brotoeja, o nome dermatológico dela chama-se miliária, né? Que até a gente tem 3 tipos de miliária, né? E geralmente bebês gordinhos, né? Área de dobrinhas, pescoço é muito frequente. O meu filho foi um bastante acometido porque ele era muito gordinho. E o ideal realmente é ficar em ambientes mais arejados, ar-condicionado, né? Cuidar com ambientes muito quentes, usar roupas mais ventiladas. E tem medicamentos também que a gente pode usar topicamente, né? Talcos líquidos e hidratantes que refrescariam a pele, né? E daí seria melhor ser passado pelo dermatologista mesmo para ver, às vezes também, quando está com muita coceira, a gente passa um corticoide de baixa potência para a criança para dar um alívio, né? E se está muito irritado também podemos usar um antistamínico oral, né, para diminuir o prurido, a coceira. Mas o talco líquido é uma boa, então eu utilizo, né? Eu digo até crianças maiores, porque às vezes fica nessa região na cabeça, perto do cabelo, dá bastante coceira. A gente vê os meninos, não só as meninas, mas meninos também reclamando disso. Sim, tem nomes comerciais desses talcos líquidos que a gente não pode falar aqui, mas que ajudariam bastante para refrescar mesmo o local ali, e as pomadas de corticoide, né? Que a gente utiliza bastante, mais em potência baixa, né? Que a criança sempre tem que usar em baixa potência. Legal, doutora, muito obrigada mais uma vez pelas informações aqui no nosso TV Mulher na Web. Eu que agradeço. Obrigada.